Pronto, já está gravando, o Ricardo está aí. E aí depois eu vou salvar no YouTube e aí fica para a eternidade aí nesse nosso bate-papo. Deixa eu voltar aqui na tela que estávamos. Deixa eu tirar isso daqui. Agora eu cheguei oficialmente, Cleiton. Quem foi? Ah, é o Caio. Cheguei oficialmente. Estava Aí na rua. sim. Deixa eu ver se fica. Tem mais gente chegando aqui. Isso aqui não. Participantes estão aqui. Estão todos. Vamos lá. A Fernanda conseguiu conectar, né? Está aqui. Então, a primeira que aparece aqui para mim é a Yuka. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é o Douglas. Está na ordem aqui. Ah, não, é a Yuka. Yuka, qual dos comportamentos aí que você se encaixa mais aí? Vamos lá, depende, assim, acredito que dando aula, eu tô mais no I, dando aula para criança, né? Mais no I e para aula de adultos, adolescentes, mais no D. Mas você foi falando, eu fui me enxergando em quase que todas, assim, né? É realmente situacional, né? É situacional. Por isso que é difícil rotular muito, assim. Eu, por exemplo, em algumas situações de... Por exemplo, em casa, às vezes, minha mulher, no trabalho dela, ela é bem calculista. Aí, às vezes, até ouvindo ela trabalhando, principalmente agora em home office, né? Eu vejo o quanto ela é calculista. Para algumas coisas, ela é super detalhista, minuciosa. Só que, por exemplo, uma situação onde o calculista mata a pau. Por exemplo, supermercado. E aí você vai entendendo o seu comportamento. Para você fazer supermercado, que nem acabei de ir agora, você fala assim, pô, Cleiton, mas é um negócio ridículo. Mas a maioria das pessoas, por quê? Porque a maioria das pessoas, já foi feito algumas pesquisas, 65% da população em geral fica entre I e S como perfil dominante. Então, a maioria das pessoas, quando entra num supermercado ou num shopping, não sabe por onde começa e por onde se termina, não faz lista de compras, não tem organização, não lembra o preço das coisas. Por quê? São perfis mais emocionais. Então, a gente, quando vai se analisar aqui, a gente está numa amostra meio viciada da população, porque todo mundo aqui, pelo menos, tem que ter um Dzinho aí no comportamento, geralmente, ou um D ou um C, que leva o cara até a faixa preta, que fez a gente chegar até aqui, entendeu? Então, a coisa do desafio, de fazer, isso, se é só influente, o cara desiste no primeiro, sei lá, na primeira semana de karatê, que o cara fica repetindo lá, o pessoal da Chorin, Kihon número 3, Kihon número 2, e repete, 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 repete. Aí você vai para Shotokan, puta, é Gyakuzuki com quadril, Gyakuzuki com quadril, quadril com Gyakuzuki. Ou Gyakuzuki quadril, Gyakuzuki quadril, puta, o cara desiste, meu. Porque quando a gente vai olhar mesmo, a prática é muito chata. Mas, como eu vinha falando, né? A gente vem de uma geração de professores que começou a contestar algumas coisas, né? E aí hoje a gente tem esse posicionamento todo no mercado aí do karatê por conta dessas mudanças que a gente veio fazendo, por conta desses conhecimentos novos que vieram surgindo, né? Cadê o Ricardo? O Ricardo não sei se sumiu aí. Voltou? Deixa eu ver. Tá aí. Tô aí. Conta aí, Ricardo, qual que você se encaixa mais, negão? E aí, galera, boa tarde a todos aí. Desculpe aí o atraso. Velho de guerra. Beleza? Estamos juntos aí. Muito bom. Legal, tô um pouquinho com o que a Sensei Yuka falou aí, né? Acho que acredito a gente se encaixa cada pouquinho aí, acho que nós se encaixamos em todos desses quatro aí. Você já é pai? Você já é pai, Ricardo? Sou pai, negão, já sou pai já. Tenho 3 filhos aí, 3 homens aí. E aí, quando o lado do pai pesa em qual comportamento?
Meu Deus do céu, Jesus. Segurança, lealdade. Dá uma olhada nesse aí. Não, eu acho. Olha aí. Tem um que é o que chora, que é o que dá abraço, que dá presente. Esse é o S. Não, O papai bate os, aqui, viu? o meus meninos, né? Então, Menino. eu não tenho nenhuma menina, né? Meus filhos são todos homens, então é meu chocrão, né? A menina é mais apegada no homem, no pai. Então, eu chego em casa, peço para a molecada tirar meu sapato, tirar minha meia. A molecada, sai fora, pai, para. Sujão, chatão. O homem é meio assim. Se fosse uma menina, talvez seria diferente, Sim, né? sim. Mas, Lutando, você como atleta, foi mais D, I, S ou C? mas, cara. D, né? E dando aula? Pô, dando aula, é que eu sou mais ali, mais o C com o S, entendeu? Eu me encaixo muito ali, cara. Comecei a ver agora aqui, voltou, passou um filme atrás aqui, né? Então, acho que esses 15 anos aí que eu tô dando aula ali, o C e o S ali andam muito ali comigo, viu? E esse é um perfil muito característico em professores em geral. Por quê? O C é o cara do conhecimento, do detalhe, do estudo, da análise, como eu falei para Kate. E o S é o cara que conforta, que agrupa, que ouve, que traz aquela galera, que não está preocupado se vai ser melhor, se vai ser pior. Não estou preocupado se você vai aprender, se você está se sentindo bem. E aí é aquela coisa do professorzão mesmo. Então, quando você olha perfis de professores, principalmente professores que trabalham com adolescente para baixo. Sim, adolescente, pré-adolescente, criança, C com S. Aí vai pegar a cara que trabalha como adulto, prioritariamente, que nem o meu perfil para trabalhar com criança é bem difícil. Eu sofri bastante para trabalhar com criança. E eu desisti de trabalhar com criança. De verdade, eu desisti. E aí eu comecei a me conhecer. Falei, meu, essa parada não é para mim, velho. Não é para mim. Eu fui dar aula em escola, com 6 meses eu peguei um moleque pela orelha. Falei assim, moleque, você tá pensando que tu é quem? Eu vou falar pra tua mãe, você fala pra tua mãe, você fala pro papa, você que você quiser. Falei, não, desisto. Essa parada não é pra mim. Só que, e aí é muito louco, eu trabalhando com adulto, eu consigo equilibrar mais, entendeu? Mesmo tendo um lado de cobrança, de ser direto, tudo, com adulto eu consigo me encaixar melhor. E aí bate meio Cleiton, C com S ali. É muito doido. Cleiton, É muito doido. Fala aí. mas isso daí é bem interessante, porque eu, por exemplo, super me encaixo com D e com I, só que eu dou aula só para criança praticamente, e me dou super bem também. Parabéns, Carol. Então, não sei o que isso tem a ver, porque, assim, eu Pode tenho um ser, pouquinho Kate, de ou C e Kate de não, pode S. ser, Carol, que na hora você não perceba, mas pode ser que na aula em si, ou predominantemente na aula, você, e assim, pode ser várias coisas, mas eu vou dar 2 diagnósticos possíveis. Pode ser que você consiga migrar mais para um S, para um I, que agrada muito as crianças, que é divertido, que é legal, que o I, professor I, é tipo professor de recreação, sabe? Se veste de... põe fantasia, dá pirueta, rola no chão. Esse é o professor I, entendeu? Que eu não tenho nada desse professor para criança. Mas para adulto, eu consigo ser um I que atrai adulto. E aí eu me encaixo, fica mais confortável para mim. Eu desisti de dar aula para criança. O Fábio era meu sócio na época, ele ia muito bem lá na Nice Boys, tudo. Porra, eu falava, Fábio, é um parto isso daqui, velho. Mas eu ia, eu tocava o barco. E do outro lado, o Carol. E aí é muito louco isso, né? Tem uma coisa dentro de comportamento humano que é diferente do que o conhecimento popular diz. O conhecimento popular diz que os opostos se atraem, né? É mentira. Os opostos se afastam, meu. Não tem como. Os iguais se atraem. Então,
E é por isso que é muito difícil o comportamento humano, é muito difícil dar aula, é muito difícil ser líder. Porque quando você vai liderar, você dá aula, você tem clientes que te escolheram de vários perfis. E aí, foi uma discussão que a gente teve também essa semana sobre a questão da parte técnica, do conhecimento e o caramba. O mais louco de tudo é que, assim, quando eu falo no geral, e aí é sempre muito generalizado, e aí o que eu quero que vocês entendam, assim, tipo, o nosso trabalho aqui é para aumentar o número de pessoas treinando karatê e lotar as academias. O que vai acontecer? A gente já falou aqui, eu já conversei com mais da metade do grupo para entender o perfil, e acho que o único que é igual é o Ricardo e a Yuka, eu e o Luciano. Nem os irmãos lá, os irmãos Inácio, são iguais. É louco, né? E aí o que vai acontecer? Cleito, você está falando que os opostos se atraem, então eu só vou ter alunos diferentes de mim. Faz sentido, gente? Não faz sentido você ter alunos diferentes de você. Por quê? As pessoas vão se atrair inicialmente não pelo karatê. Elas se atraem pela Fernanda. Elas se atraem pela Kate, pelo Luciano, que vai me dar alguma coisa ali que eu não sei o que é. Tipo, é um passo para frente, um passo para trás, estica o braço com a mão fechada, um passo para frente, outro passo para trás, levanta a perna, e que é um negócio que dizem que é chute. E aí ele fala que é maigeri, só que na capoeira é benção. Mas eu acredito no Luciano. E eu não sei se o Luciano treinou no Japão, se ele realmente é faixa preta, se ele realmente tem um doutorado igual a Kate, ou se realmente ele é formado em educação física, e se realmente ele estudou, e se realmente, e, sei lá, o teu aluno não compra o teu diploma quando faz a matrícula. E nas primeiras aulas ele compra você. E o mais louco é que se você começar a olhar os seus alunos, predominantemente, eles vão ser a sua imagem e semelhança. Não vai ser um monte de pretinho igual o Luciano e o Ricardo, e nem um monte de japonesinho igual a Kate. Não vai ser. Mas de comportamento, sim. Se você é um cara muito mais explosivo, mais comunicativo, expansivo, quem é comunicativo e expansivo quer ficar junto com você. Você não casou com uma pessoa ou você não namora com uma pessoa totalmente diferente de você. As pessoas se toleram por muitos anos porque elas são muito parecidas. E aí, por serem parecidas, elas conseguem conviver por longo prazo. Faz sentido a minha teoria? Ou eu estou viajando, ou eu almocei aqui, devo ter comido cogumelo e estou... Cleiton, eu acho que isso daí é um pouco relativo, tá? Ele pode ser com algumas pessoas, mas pode, por exemplo, eu tenho uma menina que ela é extremamente tímida, tímida, entendeu? E ela está comigo exatamente porque eu faço ela se sentir à vontade. Eu faço ela talvez quebrar um pouco dessa timidez, que talvez é uma personalidade, mas que ela não consegue lidar e ela não gostaria de ser assim. Mas na aula de karatê, a Sensei Carol faz ela se sentir bem, faz ela sorrir, faz ela quebrar um pouco essa timidez. Então, somos totalmente opostas, entendeu? Mas que ela se sente bem indo ao karatê exatamente por isso. Mas então, são todos os seus alunos? Oi? São todos os seus alunos assim? Não, não todos. Por isso estou te falando que uma questão é relativa, entendeu? Então, eu vou me adaptando a um ou outro, mas estou te falando que nem sempre porque ela é igual a eu. Entendeu? Eu já vi coisas extremas. Por isso que eu falei, e aí eu só vou reforçar o que eu falei. Quando você olhar para os seus alunos, a maioria deles vai ser muito parecida com você. E aí é a mesma coisa que o nosso grupo de amigos. Quando você olhar o seu grupo de amigos, vai ter o D, vai ter o I, vai ter o S, vai ter o C. Vai ter tudo. Aí você fala, Cleiton, não são os opostos que se atraem? Tipo, mas, às vezes, por uma questão situacional, as pessoas estão juntas. E quando você olhar o seu círculo de amigos, vai ser muito parecido. Tem um exemplo que eu dou,
que é tipo, imaginem vocês quando eram 20 anos mais novos, que é o caso da maioria aqui, que já está entrando no sub-60 aí, indo para a balada. Quem que tem o carro? Quem que tem o carro que leva todo mundo para a balada? É o D, geralmente. O diretivo, porque ele conquistou o carro, primeiro de todo mundo. Ninguém tinha carro, o cara foi lá e teve. Aí quem que fica mexendo no som? Escolhendo a rádio, colocando CD, trocando a música. A Carol. É o I? É o I, né? É a Carol. Quem é que sabe o caminho? Quanto que custa a balada? Qual é o desconto? Que horário que tem que chegar? A Kate. É a Kate, né? É o C. E quem que vai sentado no meio lá do carro, naquele quinto lugar, mais incômodo, que se bate é o primeiro que vai para fora do carro? O S. E vai no lugar mais desconfortável, não vai na janela, ele nunca vai na frente. Não, eu não vou na frente, não. Eu não vou na frente, não. Porque se errar o caminho, vocês vão me encher o saco. Não é? Mas o I vai lá na frente, colocando o braço para fora, gritando, mandando mensagem, postando. E aí tá todo mundo junto ali. Então, é muito doido. As pessoas se aproximam, mas na maioria, o que acontece, por exemplo, quando você for olhar o grupo de vocês, vai ter uma similaridade muito grande, porque a comunicação bate, o que fala entra. É a mesma coisa que a gente tem um grupo super heterogêneo. Eu tenho que me esforçar para ser legal, eu tenho que me esforçar para dar resultado para vocês, eu tenho que me esforçar para trazer conteúdo de qualidade e relevância e ser da melhor forma, da melhor forma possível, receber todas as pessoas, entender todos os pontos, ser agregador. É muito doido. Na academia, quanto mais habilidade você tiver de fazer isso, mais alunos você vai ter. Se você consegue falar com o aluno e explicar para ele o detalhe do karatê, tem caras que vão amar e tem outros que vão odiar. Tem aluno que você tem que mostrar que karatê é legal. Tem alunos que você tem que mostrar, como a Carol falou, que karatê é seguro, vai ser bom para você, para sua saúde, para o seu bem-estar. E outros que o karatê pode ser o maior desafio que você já teve na sua vida e que você vai conseguir se superar e talvez seja o melhor de todos os karatecas de todos os tempos, porque depende só de você. Se você fala assim para todo mundo, você só acerta para 25% deles, para 1/4 das pessoas. Porque você só fala para um comportamento. E às vezes é muito louco. Com treinamento, você consegue dar uma aula falando para as 4 pessoas a mesma frase. Você consegue dar o desafio, que é legal, passar a segurança e colocar toda a informação necessária. É muito doido, muito doido. Mas, para a gente não se estender muito, a gente tem mais 40 minutos aqui para fechar nossos trabalhos de hoje, e aí eu preciso ser preciso. Ajudou essa passagem bem por... Ah, desculpa, faltou a Fernanda. Fernanda, conta pra gente aí. Quando você olha para esses comportamentos, qual que você se encaixa mais? Então, eu sou uma mistura de todos, mas dando aula eu sou muito social e calculista. Tenho uma interação muito boa com as crianças, né? E sou tipo aquela professora mãezona. Legal. Aqui ouve os problemas de todo mundo, aqui quer tentar resolver tudo. Mas em casa com os filhos eu sou bem dominante e faço acontecer, tem que ser do meu jeito, é bem crica, assim. E o calculista, eu sou, nossa, muito do detalhe, isso é chato até, assim. A minha filha sofre muito com isso, principalmente, porque é minha aluna também de karatê e difícil, porque junta eu o quero D que ela com C, faça tem que ser o melhor e o mais bonito. Né?
a técnica tem que ficar perfeita, e se não ficou perfeita, não tá legal, não tô feliz, é chato. Mas é isso aí. Legal. Douglas Brito. O maior youtuber do Karatê. Então, eu fiz o teste, meu deu I. Né? Deu I? Sei lá. Furada. Não, brincadeira. Furada, assim, brincadeira. Esse é o I falando, viu? E assim, mas assim, como eu trabalho muito com alto rendimento, assim, eu sempre estou em busca do resultado. Porém, assim, eu comecei esse ano a dar aula em escola infantil para criançada, e assim, lá o comportamento é totalmente diferente, né? Foi como você acho que falou no início, a gente acaba respondendo pela situação que a gente vive. Não tinha como eu chegar numa pré-escola, crianças de 5, 6, 8 anos e vamos lá ser campeão mundial. Então, assim, eu acho que foi bem, assim, o que aconteceu comigo esse ano foi bem o que você disse, né? Às vezes a gente costuma partir para outro, ou D, ou I, ou C, ou S, mas assim, saiu alguma coisa aqui, né? Não foi eu que mexi. É o Não, influência. fui eu. Eu fiz o teste da influência, mas eu acredito que eu seja dominante também na questão quando muda de grupo, né? Quando é um grupo que está buscando resultado. Mas na aula em geral, sou bem, acho que influência mesmo, porque quero que todo mundo esteja bem, quero tentar ajudar o próximo. Sim, e assim, professor, quero treinar para ser campeão. Beleza, cola aí. Eu não vou olhar se ele tem qualidade, se ele não tem, se ele é bom, se ele leva jeito. Não, entra no grupo e a gente vai tentar melhorar todo mundo igual. Claro, né? O cara que tem talento, o cara que tem uma aptidão vai sair na frente. Mas assim, eu não podo ninguém de querer as coisas. Assim, porque tem grupo que tem professores assim, não, você não leva jeito para treinar a competição. E já exclui. Tipo, se o moleque quer ser, coloca lá no bolo e vamos pegar no pé dele para que ele melhore. Então, acho que deu resultado sim, é mais ou menos isso. Boa. Eu acho que eu conheci muito, assim, a gente teve muito próximo, e aí como o comportamento é situacional, com o tempo eu pensei que eu estava com a minha câmera aberta, eu fazendo um monte de coisa aqui. Agora, esse é o I, que esquece as coisas, é avoado também. Se esquece muitas coisas, é o I. Se não esquece nada, é C. Eu sou super I, então. A Fernanda, você esquece as coisas, Fernanda? Esquece? Duvido. Às vezes. Tem algumas vezes que eu esqueço bastante. Assim, tipo, uma vez por ano e você lembra a data que esqueceu, né? É isso aí. E fico me cobrando o ano inteiro porque eu não fui eficiente naquele momento. Só complementando o Douglas, para mim, tipo, atleta super diretivo. Quem viu o Douglas lutando, Ricardo também. Eu lutei contra o Ricardo. Diretivo, meu. E aí é aquele negócio. Imagine, olha a disputa, né? Olha que louco, né? Até entender comportamento humano pode ajudar vocês na instrução dos seus atletas. Por quê? Se você estuda muito bem comportamento humano, mais do que karatê, porque, e aí de novo, karatê, vocês sabem, ninguém vai ensinar mais karatê para vocês. Coisas que mudem o jogo. O que muda o jogo é buscar conhecimento diferente. Quem competiu muito sabe o quanto que a cabeça pesa durante uma competição. Você estar bem ou estar mal. Todos aqui que competiram, em algum momento nas suas carreiras, foram desestabilizados pelos seus adversários. Concordam? Ninguém aqui pode falar assim, eu nunca, jamais. Todos foram. Um ponto, e aí algumas coisas você vai ganhando com a experiência, alguém vai te falando, fala assim, dá uma risadinha para ele, dá uma mexidinha, na piscada, sai pro lado, a galera gritando, desestabiliza o cara. Tudo isso, a gente entendendo mais de comportamento humano e sabendo como instruir as pessoas que estão com a gente, pode ser a chave
da mudança assim do médio para o sucesso, do fracasso para o médio, do aluno desistir para esse aluno começar a treinar, e do aluno virar atleta, e do atleta virar um sensei, de você mesmo confiar mais em você, de você mesmo entender quais são os motores do seu comportamento, o que te tira de uma zona de conforto, o que te traz para uma estabilidade. Então, tem um trabalho grande de vocês se conhecerem. Mas, Cleito, tem 50 anos de idade. Não tá porra nenhuma. Não se conhece. A gente muda o tempo inteiro. Comportamento é situacional. Comportamento é situacional. Quem viveu pandemia aí entre a gente? Ninguém tinha vivido. Quem de nós sabia como ia estar 6 meses depois trancado dentro de casa? Ninguém sabia. Teve gente dando pirueta, nego cozinhando, fazendo pão, teve cara se divorciando, teve cara que nunca falou eu te amo, meu amor, para a mulher, falou agora, teve cara começando a fazer limpeza, teve gente quebrando a academia, teve gente dobrando o número de alunos, teve de tudo, porque teve um grande trabalho de descoberta. Junto com esse trabalho de descoberta, é o que eu tento, e aí as letras não expressam a minha... por isso que eu vou marcando esses bate-papos. As minhas letras não comunicam o tom que eu quero falar as coisas. Vocês não precisam mais estudar karatê para mudar a vida de vocês, gente. Pô, tem que ensinar karatê para Yuka? Não tem, brother. Não tem como ensinar. Mas, Cleito, sempre tem um detalhe? Tem. Se isso te faz bem, estuda. Mas não estude só karatê. Tem tanto conhecimento novo, brother. Tanto conhecimento novo. Por exemplo, o que a gente está falando hoje, para a grande maioria aqui, é coisa nova. Mas, e outra, tem um barato muito louco dentro de estudar conhecimento humano, que é você melhorar como pessoa. Às vezes, você é um cara, um tipo, você sabe que é, por exemplo, uma pessoa que é intolerante. O intolerante não é falar que o cara é natura preto, natura mulher, natura viado, não é isso. Tipo, ele não tolera que alguém mexeu num negócio. Aí fica putinho. Aí não tolera que não fizeram as coisas do jeito que ele tinha que fazer. Fica putinho, entendeu? Aí o cara começa a estudar comportamento humano, ele vê que isso incomoda muita gente do lado dele e que no final das contas ele é o que mais perde com tudo isso. Tem tanto professor, não estou falando de sensei, que domina tanto a parte técnica que o cara se torna intolerante, seja advogado, engenheiro, arquiteto, o que for. Por quê? São aqueles professores que vão para a faculdade e não conseguem passar o conhecimento deles. É aquele sensei que está num patamar tão grande que quando ele vai dar aula, ninguém consegue entender o que ele está falando. E aí o cara quebra. É o líder que tem a sua equipe no time de trabalho, que não consegue conversar com as pessoas, passar as instruções de forma correta. Então tem um trabalho grande aí de desenvolvimento pessoal que ajuda muito. Alguns dizem que é coaching. E vai cair de novo, e aí eu vou terminar aqui para a gente entrar na parte de vendas que eu quero tocar hoje. Alguns dizem que é coaching, mas eu acho que é muito mais. Por que é muito mais do que coaching? Porque a maioria dos coaches que eu vejo por aí nunca ganhou porra nenhuma, nunca foi nada na vida, nunca superou nada. Acho que o melhor coach possível é você começar a buscar evolução. Então, por exemplo, a gente tem um grupo hoje com 30 pessoas que não estão satisfeitas com o número de alunos que tem, porra, é o maior saída da zona de conforto possível. Porque a gente não vai falar de karatê jamais aqui. O karatê é somente o pano de fundo para um monte de discussões que a gente tem. Não vou ficar falando de Zenkutsudachi, porque a mão é assim do unso, porque o Nekwashidate. Porra, isso é balela, brother. Porque no final, o karatê é muito mais complexo do que
soco, chute, Zenkutsudachi, kata, Kihon, é muito mais. A gente tem a possibilidade de, dentro das nossas aulas, ajudarem as pessoas a se superarem. Exatamente como a Carol falou. Você tem condições de fazer com uma pessoa que tem uma timidez quase que patológica, vamos colocar assim, aquele cara que tem medo de tudo, super tímido, não fala em público, não se posiciona, o cara começa a ser um pouco menos tímido. Um cara que é super casca-grossa, tolerante, agressivo, louco, ser mais ponderado. Um cara que é muito no número, no cálculo, tá? Começar a conviver com as pessoas e entender que o outro do lado, às vezes, não tem todo o conhecimento que ele tem. E não quer saber de todo o conhecimento que ele tem. E desse cara super expansivo, de falar e o caramba, dentro de uma disciplina do karatê, ter mais equilíbrio, saber que tem hora de ficar quieto, tem hora de falar, tem hora de curtir, tem hora de que é sério. Então, dentro da prática, estudar comportamento deveria ser uma das tarefas básicas para todos nós que queremos sucesso dentro dessa missão de fazer pessoas praticarem atividade física através do karatê. Porque é super difícil. Até você conseguir encaixar o que agrada às pessoas a longo prazo é muito complicado. E fazer o cara treinar contigo 5 anos, aturando as mesmas brincadeirinhas, os mesmos erros, os mesmos atrasos, as mesmas faltas de educação, o mesmo excesso de zelo, o mesmo, sei lá, o super calculismo que você tem, ou a desorganização que é a tua vida. Então, tem um trabalho muito grande que a gente precisa, e aí vai coincidindo com a parte de gestão, que é você se preocupar com o teu cliente, que ele faz parte de um negócio chamado dojo. Para isso funcionar bem, você como empreendedor, como dono do negócio, tem que estar organizado. Minimamente organizado, tem que saber minimamente cuidar de gente, ouvir as pessoas, dar bronca na hora certa, porque no final você é professor também. Então, eu pensei que ia ser um papo de 20 minutos sobre o DISC, mas foi mais. A gente vai fazer o mesmo processo agora para a gente voltar para falar de vendas. Por quê? Eu vou ajudar vocês e a gente vai tentar fazer um laboratório rápido. Vocês me venderem karatê para um D, para um I, para um S e para um C. Dado que vocês conhecem de gente e conhecem já um pouquinho de comportamento humano, tem muita bagagem, eu quero ver como que vocês se comportariam na frente de um cliente com esses 4 perfis de comportamento, convencendo esse cara a treinar karatê. E aí vai ter um tempinho para se preparar, que é esse tempo que a gente vai derrubar esse link e a gente voltar de novo para mais 40 minutos aí, porque hoje tem Dança dos Famosos e eu quero assistir. Não vai ter lamba aeróbica não, hein, Cleiton? Não tem lamba aeróbica, pô. Tô super... Beleza? É o tempo de pegar uma água lá e a gente volta aí, tá bom? Valeu. Cara, o meu coach assiste Globo. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Tchau, até daqui a pouco. Encerro por aqui. Valeu. Tchau. Tchau. Já voltamos aí. Tá bom. Era isso que eu queria assistir. Deixa eu ver como é que eu desligo a parada aqui. Stop. Stop. End.